E aí, sardinhada, vamos começando uma semana no ritmo mais lento. Índice Ibovespa, principal índice da nossa bolsa, está se encaminhando aqui para o fechamento com a leve alta de 0,14%. Pode ser que ainda negative, porque tem o leilão de fechamento, mas resistiu aqui bravamente a região de fundo que deixou no último pregão, em que o mercado caiu bastante. Por enquanto, tá fechando aqui, ó, acima da região dos 134.500 pontos. Dólar hoje foi bem volátil, chegou a bater nos 5,65 e agora tá negociando na região dos 5,59. E hoje, meus amigos, tivemos estreia na nossa bolsa de valores. A antiga 3R Petroleum deixou de ser negociada no último pregão, então o preço de cotação de, da 3R Petroleum no último pregão foi 22,87, certo? Então é isso aqui que nós temos que levar em consideração como parâmetro para as ações agora. E por enquanto, a nova ação que substituiu a 3R Petroleum, a Brava Energia, que tem código de negociação BRAV3, estreou com queda no pregão de hoje, certo? Então, 3R Petroleum agora é Brava Energia e este é o seu código de negociação. O que foi que aconteceu para ocorrer essa fusão? Foi positiva? Foi negativa? É o que eu irei olhar com vocês ao longo deste vídeo. Mas antes, vou olhar com vocês aqui informações importantes para o dia de hoje. No Brasil, tivemos divulgação da balança comercial da primeira semana do mês, foi positiva em mais de 2 bilhões de reais. E hoje não tivemos uma notícia das melhores não, meus amigos. O mercado agora está precificando uma taxa Selic em 11,25% no final do ano de 2024. E agora, em 2025, espera uma Selic em 10,25%. Então teríamos uma alta de 0,75, 75 pontos aí da Selic até o final do ano. Como é que vai ser esse aumento? Vai ter um aumento de 25, de 0,5? Ainda não sabemos. O mercado só está esperando aqui que em alguns meses a Selic dê essa aumentada e percentualmente é uma alta grande, meus amigos. É uma alta grande. Câmbio, o mercado também está mais pessimista para o dólar. Está esperando o dólar agora em 5,35. PIB, PIB esperado maior, 2,68. E o IPCA, que é a inflação oficial, 4,60. Então, resumidamente, o que está acontecendo? O nosso PIB ele está crescendo mais do que o previsto. Então, isso acaba impactando a inflação. Logo, a Selic tem que ser mexida. Por outro lado, os Estados Unidos estão baixando seus juros. Então, o mercado lá ele acaba ficando já é mais atrativo, né? Mas ele acaba passando tranquilidade. Opa, Estados Unidos aqui. Se vier uma recessão nos Estados Unidos, os outros países podem se lascar muito mais. Então vou botar meu dinheirinho nos Estados Unidos, que os juros vão baixar, mas vão estar altos ainda. Então a tendência é aumentar a taxa Selic para tornar o nosso mercado mais atrativo. Isso não é uma estratégia só do Brasil. Isso é estratégia de mercados mais complicados, certo? Então uma coisa acaba puxando a outra e acaba não sendo muito positivo para a renda variável, certo? E em relação a 3R Petróleo, meus amigos, por quê? Por que ocorreu essa mudança? É o seguinte, porque agora, meus amigos, a nossa amiga Petrobras, que está aqui fechando no positivo, mas deu uma recuada agora na parte da tarde, Petrobras está com uma alta de 0,9%, operando nos 37,90. Pode mudar porque está no leilão de fechamento. A Petrobras ela não está mais fazendo venda de ativos a preço de banana, como ela estava fazendo nos últimos anos. Ela agora está o contrário, está focando em crescimento, ela está adquirindo ativos. Então, essas empresas, como 3R Petroleum e as outras que são conhecidas como petroleiras júniores, elas têm que se reinventar. Não tem mais campos de petróleo da Petrobras dando sopa aí para eles comprarem a hora que eles quiserem. O negócio mudou. Então a estratégia da 3R Petróleo, por enquanto, foi a primeira a fazer isso com uma maior magnitude. Ela se uniu com a Enalta. Se você reparar, os ativos Enat 3 também já não estão mais sendo negociados.
Inclusive, deixa eu ver aqui quando foi. Qual foi a última negociação de Enalta, o valor? Enat 3. Enat 3 já não estava sendo negociado desde o final de julho. Fechou em R$ 21,64, certo? Então trago para vocês aqui uma matéria inicial. Será que com essas mudanças as ações da Brava Energia estão entre as favoritas aqui, por exemplo, do BTG? Eu vou ver aqui com vocês, certo? De acordo com o BTG, ele não coloca ela como uma das suas favoritas. Pelo contrário, as suas favoritas são Prio 3, Petrobras e Petro Recôncavo. Então aqui, nem com essa fusão, o BTG conseguiu se encantar aqui com as ações da Brava Energia. Informação relacionada à Brava Energia. Já tem um novo ticker, né? Eles anunciaram tem alguns dias. Brave 3. E também a companhia agora, para fazer caixa, pode ser que ela venda ativos. Foi o que disse aqui, ó. O seu CEO, o Décio Odoni. Se identificarmos ativos que poderiam ficar melhor na mão de terceiros, não tem nenhuma dúvida que faremos uma gestão de portfólio ativo. Então aqui, o negócio já complicou um pouquinho mais, que não tem a parte da Petrobras, né? Mas, se precisar de caixa, eles fazem aí a venda. E, recentemente, o diretor de finanças da 3R Petróleo, antiga 3R Petróleo, né? Agora a Brave 3, falou que a companhia surge com um potencial grande de geração de caixa. Vou olhar aqui com vocês alguns trechos, certo? Ó, aí eles realçam aqui, ó. E sem a venda de ativos da Petrobras, que pelo contrário, agora está comprando novos ativos, as empresas júniores, elas passaram a se juntar para encarar essas adversidades, né? Esse cenário mais complicado para eles. Até agora, analistas estão otimistas com a consolidação do setor. Itaú, Santander e Bradesco reiteram a recomendação de compra com potencial de alta que ultrapassa os 70%. Em entrevista, o Rodrigo Pizarro, que é o diretor de finanças, disse o seguinte, ó, ainda há uma resposta, não há uma resposta definitiva sobre qual será o foco. O que se sabe é que a companhia tem a capacidade de atuar em todas essas frentes. A administração, junto com o novo conselho, ainda está definindo o equilíbrio e o apetite de cada uma dessas estratégias. Como assim? Ela vai ter uma geração de caixa, certo? Também tem dinheiro em caixa. O que ela vai fazer? Ela vai pagar dividendos? Ela vai crescer aqui através de aquisições? Ela vai crescer investindo nos seus portfólios? É isso que não está definido ainda. Deixa eu ver aqui outro ponto. Um dos desafios que acontece em qualquer companhia quando ela se junta com outra. Integração, certo? Integração. E a queda do petróleo. Então, com isso, temos aqui os pontos, vamos chamar de negativos, né? Então, a empresa conta com ativos nos estados do Rio, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. E em relação à guide, ela vê essa mudança como neutra, uma vez que o novo ticker e nome não impactam o resultado da companhia. É a mesma companhia, só que agora tem a fusão da Enalta, né? De forma geral, a empresa é vista com otimismo e tem recomendação de compra. O Itaú, por exemplo, ele tem aqui um preço-alvo para as ações em R$ 47,00 para o final de 2025, projetando aqui uma produção de 110 mil barris de petróleo por dia para o próximo ano. E além disso, ela é uma companhia que conta com ativos tanto em solo quanto também em alto mar. Contando também com diferentes fases de campo, porque o campo é o seguinte. Imagine que o campo é isso aqui, certo? Mas não é assim, né? Só para vocês terem ideia. Aqui seria a capacidade dela. Com o tempo, os campos eles vão ficando com a capacidade menor, eles vão diminuindo sua capacidade. E muitas vezes tem que ser feita outras perfurações, outro tipo de técnica.
os poços vão se exaurindo, né? Tem que abrir outro poço, tem que ligar um poço com outro para aumentar a produção. E aí ele tem a estimativa de tempo de vida útil dele. O que ele está dizendo aqui? Que a 3R Petroleum tem vários tem poços, aqui tem campos com diferentes capacidades. Outros com a capacidade maior, outra com a capacidade menor. O Bradesco, ele recomenda aqui um preço-alvo de R$ 45 por ação e um dividend yield de 11% em 2025. Então, o Bradesco aqui está bem otimista com a companhia também. E o Itaú avaliou aqui a última prévia da empresa como neutra. Vamos ver aqui com vocês ó, a última prévia. A última prévia, a produção total no mês, ela caiu em relação a períodos anteriores. Se pegarmos aqui, ó, aqui tem comparativo de trimestre, certo? Então, segundo trimestre de 2024 foi 65 mil barris de petróleo, enquanto que em julho 55, próximo de 55. Então, se depender de julho aqui, o terceiro trimestre já começa um pouquinho mais fraco, né? Só qual a questão? Tivemos parada para manutenção, ó. Atlanta, ele retomou suas atividades no dia 26 de julho. Então ele já estava impactando aqui antes, né? Papaterra, por sua vez, foi parado em 27 de julho para operação. Então isso aqui acaba impactando também no resultado da empresa. Em relação da 3R Petróleo, vamos ver se aqui tem Brava Energia já. Bravo 3. Não tem que ser 3R Petróleo mesmo. 3R Petróleo. Dividend yield atual, 1%. Então eles esperam que esse dividend yield melhore bastante, né? E no comparativo de ações, vê aqui principais indicadores. PL negativo. O que significa? É uma empresa que no acumulado, nos últimos 12 meses, ela está operando num prejuízo. P sobre VP de 2 vezes. Se você for pegar, por exemplo, aqui, uma Petrobras da vida, você vai ver que a Petrobras tem indicadores muito melhores. Não tem como comparar porque ela tem tamanhos diferentes, né? Então vamos botar aqui uma Prio 3, um exemplo. Prio 3 e uma Petro Recôncavo, ESV3. Então vamos lá, comparando agora com as 4. Ó. Aqui, 3R Petróleo. Melhor dividend yield, Petrobras disparado, 17%. Segundo aqui, Petro Recôncavo, 10%. Prio está próximo de zero. PL, aqui é que tá, ó. Das 3, a única que está operando no negativo é a 3R Petróleo. Petrobras e Prio, próximo de 6 o PL. Petro Recôncavo, um pouco abaixo de 10. Preço VP da Prio, 2. Petrobras, 1.3, assim como Petro Recôncavo. E 3R Petróleo, 2. Então veja que das 4, a Petro Recôncavo ela tem aqui uma situação mais delicada. Em relação ao gráfico, se levarmos em consideração apenas o preço que estava embutido aqui, o valor, né, geração de valor, que estava embutido no gráfico da 3R Petróleo, desconsiderando o potencial da Enalta, o papel ele era muito lateral. Ele chegava aqui, ó, próximo dos 25, 30 reais e reagia em busca da sua antiga máxima histórica, que está lá nos 50 reais. Ao longo de 2023 e 2024 foi fraquejando, nos 38, 35 já estava voltando, mas mesmo assim, historicamente, é um papel bem lateral, certo? Lembrando que aqui, ó, 2022 para trás, era aquela Petrobras que entregava ativos, né? 2023 para frente é a Petrobras que compra ativo. Então veja como o gráfico da 3R Petróleo, o preço ele ficou muito aquém de regiões que ele estava operando antes, lá de 2023 para trás, certo? Então, deixa abaixo aí no seu comentário se você investe na 3R Petróleo ou em alguma empresa do setor.